Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 15 de abril de 2020, quarta-feira, na oitava da Páscoa, somos convidados a caminharmos com Jesus, Ele que nos explica as Escrituras e parte o pão para nós. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estávamos ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Partilhar a vida e partilhar o pão. 2 parâmetros que o Santo Evangelho de hoje, que relata o episódio
dos discípulos de Emaús nos apresenta. A comunidade de fé, aquela que faz a experiência profunda do Cristo ressuscitado, tem que ter a capacidade, ao longo do caminho, esse caminho onde existe muitas discussões, muitas incertezas, muitas dúvidas, mediante aos acontecimentos da vida, a partilhar a própria vida. E partilhando a própria vida, deve ser impulsionada a partilhar o pão de cada dia. Este pão e esta vida, que de modo solene se faz em nossa liturgia da palavra e na liturgia eucarística. Diante desses dias que vivemos um isolamento social, peçamos a graça do Senhor, para que Ele, como com os discípulos de Emaús, possa entrar em nossa casa e que possamos, diante de nossas orações, fazer esse pedido. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor. E ali Ele ficará, nos explicará as Escrituras, irá fazer o nosso coração se aquecer, irá partilhar o pão de cada dia. Desse modo, iremos com certeza superar todas as dificuldades e todas as incertezas, porque o grande desejo do Mestre é que sejamos uma comunidade de fé missionária. Esses discípulos que não se limitaram em ficar no povoado quando viram que era o Senhor, voltaram para o encontro de sua comunidade e lá também anunciaram a experiência profunda que tiveram de Jesus Cristo. Que possamos, no nosso exame de consciência, guardar tudo isso em nossos corações, as experiências de Jesus que estamos tendo nesses dias de incerteza, para que ao voltarmos para a comunidade, também possamos partilhar todas as maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas e em nosso coração, sempre nos mantendo aquecidos em seu amor e em sua misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de nosso padroeiro São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada quarta-feira, que possamos ter a coragem de, junto de Jesus, partilharmos a vida e o pão.